E aí, galerinha do primeiro ano? E aí, vocês estão prontos para mais uma aula de Química? Eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida nós elaboramos uma aula bem interessante. Ela vai dar uma certa continuidade a conteúdos que nós já trabalhamos. Nós vimos a questão de átomos e moléculas, lembra? E nós vimos também um pouco já sobre a teoria de Dalton e vimos as leis ponderais. Lembram quais são as leis ponderais? Lavoisier e Proust, não é isso? A lei da conservação das massas. Baseando-se nessa lei e para melhor entender as reações químicas e como ela ocorre, hoje nós vamos falar sobre um assunto que para muitos estudantes da química é um belo quebra-cabeça, que é o balanceamento das equações químicas. Qual é o principal ponto desse conteúdo? É obedecer justamente aquelas leis ponderais que nós já conhecemos, que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente já viu mais ou menos como que as reações químicas elas ocorrem. Nós temos lá reagentes, não é isso? Que vão se unir ou se decompor para formar produtos, que são as substâncias novas. Só que um ponto crucial nas reações químicas é que essas reações, elas obedecem à nossa lei da conservação das massas. O que isso quer dizer, professora? Que a quantidade de átomos de um determinado elemento que se encontra no início da reação, ou seja, que é um dos reagentes, lá no produto eu tenho que ter a mesma quantidade desse átomo, desse elemento. Então, quando uma equação química está balanceada, é quando nós temos justamente isso, esse equilíbrio. Se eu tinha 10 oxigênios aqui no início, independente de onde ele está no início da reação, ele pode estar em um único reagente, ele pode estar distribuído em outros reagentes. Lá no final, nos meus produtos, a somatória dos oxigênios presentes também tem que ser 10. Então, essa é a regra que nós utilizamos para fazer o balanceamento das equações químicas. E é isso que nós vamos ver na nossa aula de número 13. Vamos lá no slide? Então, gente, nós vamos trabalhar hoje a questão do balanceamento. A gente sabe que as reações químicas, elas são representadas. As equações que nós temos ali são representações do que seriam as reações químicas. E essas representações, elas apresentam informações qualitativas e também informações quantitativas das reações químicas. E essas informações quantitativas, elas são importantíssimas e fazem toda a diferença para o nosso estudo, o estudo dessa nossa ciência. Por quê? Porque na representação dessas equações, né, na representação das nossas reações químicas, é que vai ser apresentado quais são os reagentes, né, e as quantidades das quais eu preciso de cada um para que a minha reação ocorra. Tranquilo? Então, as fórmulas que a gente vê, elas vão estar lá nas nossas reações representando as substâncias que estão envolvidas nessa reação. Enquanto, olha os nomes, viu? Os coeficientes, à frente delas, ou seja, os números que estão na frente das nossas fórmulas, vão apresentar a quantidade de cada componente, ou seja, de cada elemento químico, de cada substância da nossa reação. Então, aqui, dentro do balanceamento, o que nós vamos trabalhar? O coeficiente dessas equações químicas. Ele vai ser o nosso foco. O balanceamento de equações químicas é um processo fundamental na química, que envolve ajustar o número de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos da nossa reação. Ai, professora, mas então quer dizer que eu posso receber num livro, numa atividade, numa questão de vestibular, uma equação não balanceada? Pode acontecer.
Às vezes a equação ela é dita como genérica justamente pela falta do balanceamento dos itens que compõem aquela reação química. O primeiro ponto é você observar o quantitativo dos átomos dos elementos que compõem toda a equação. Se lá nos nossos reagentes eu tenho lá 2 hidrogênios, quantos hidrogênios eu vou ter lá no produto? Eu vou ter 1. Então eu já sei que eles não estão balanceados. Então significa que a minha equação toda precisa ser ajustada. Por quê? Às vezes, quando a gente consegue fazer o balanceamento de um único elemento dentro da nossa equação, a gente consegue resolver a situação e ela fica balanceada. Mas em algumas situações, quando eu faço ali o ajuste do coeficiente desse elemento, às vezes ele está numa substância, formando uma substância com um outro elemento químico. E aí esse outro elemento químico sai do ajuste e você precisa balancear do outro lado. Então, é um pouco complexo, requer muita atenção. Mas o princípio é esse. É como se fosse uma balança. E a quantidade de átomos que eu tenho aqui do lado dos reagentes é igual, tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho do lado dos produtos. Professora, então quer dizer que vai ter que ter a mesma substância? Não, porque os átomos durante as reações, eles quebram as suas ligações, fazem ligações novas, eles se rearranjam e formam novas substâncias, mas o quantitativo de átomos que estão participando não vai mudar, porque senão, quando ocorresse a reação química, significaria que eu estaria perdendo o átomo para o nada ou ganhando átomos do nada. Vocês concordam? Então, o balanceamento ele é justamente isso, um ajuste para que as quantidades de átomos dos elementos no reagente sejam iguais às quantidades de átomos dos elementos nos produtos. Tranquilo? Vamos lá que a gente trouxe um esquema para você poder observar e visualizar melhor. Bora lá no slide. Olha só essa representação aqui de uma equação química. No lugar das fórmulas, a gente traz aí as bolinhas com cores diferentes que estão representando os elementos químicos. A gente traz a legenda aqui para você, ó. O vermelho é o nosso carbono, o azul é o hidrogênio e esse cinza, que pode até estar um pouquinho clarinho para vocês, é o oxigênio. Durante a reação química, o que acontece? Eu tenho quebras de ligação, observe que isso aqui é uma substância e aqui eu tenho 3 moléculas, estão vendo? Então, 3 moléculas, é como se eu estivesse representando o oxigênio assim, ó, 3O2. Isso aqui, ó, é essa representação. Eu tenho 3 moléculas de O2, então eu tenho ali 3O2. É isso que está representando. Só que eu quero que vocês vejam na dimensão dos átomos para visualizar melhor o que nós estamos falando no balanceamento. Quando essa substância aqui reage com o oxigênio, olhando aqui, eu posso dizer que esse aqui é o etanol, tá, gente? Esse aqui é o nosso etanol. O etanol, quando reage com 3 mols de O2, ele vai formar pra gente 2 mols de CO2, tá vendo aqui, ó? Aqui é o carbono e aqui é o oxigênio, não é? Então, eu tenho 2 mols de CO2 e aqui eu tenho o quê? Pense aí, ó, o cinza, o do meio, é o oxigênio, o azul é o hidrogênio. Então, eu tenho 3 mols aqui, ó, de água, ó. Aqui é uma molécula de água, aqui também, então eu tenho 3 mols de H2O. Então, o que aconteceu? Eu tive a quebra das ligações dos nossos reagentes e eles formaram novas ligações e produziram os nossos produtos. Agora eu pergunto, contando a quantidade de carbonos, de hidrogênio, de oxigênio que existe em cada lado dessa equação, dessa representação, essa equação está balanceada? Ah, professora, não sei. Não tem problema, a gente vai descobrir agora. Vamos contar?
Do lado dos reagentes, quantos carbonos nós temos? Carbonos é a bolinha vermelha. Nós temos 2 carbonos. Quantos hidrogênios nós temos do lado do reagente? Que é antes dessa seta aqui, ó. Tudo que está nesse lado aqui. Quantos hidrogênios nós temos? Ah, professora, quem é o hidrogênio? É a bolinha azul. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E quantos oxigênios nós temos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque tem um oxigênio aqui, não pode esquecer. Então, aqui nós temos 7 oxigênios. Isso do lado dos reagentes. Beleza. Como que eu sei se essa nossa equação está balanceada? Se do lado dos nossos produtos a gente tiver o mesmo quantitativo de átomos. Vamos lá olhar. Quantos carbonos nós temos agora desse lado aqui, que é o lado do produto? Carbono, a gente tem 1, 2, continua tendo 2, então bateu. Quantos hidrogênios nós temos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6, bateu. Quantos átomos de oxigênio nós vamos ter? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, essa nossa representação aqui de equação química, ela está balanceada. Eu não preciso colocar coeficientes na frente de nenhum deles, porque ela se encontra com a mesma quantidade de átomos dos elementos para os dois lados da reação, para o lado dos reagentes e para o lado dos produtos. Veja que as ligações iniciais entre os átomos, elas foram quebradas e eles formaram novas ligações, surgindo novas substâncias. É essa basicamente a definição de uma reação química. Então aqui eu tenho uma reação química balanceada que está de acordo com as leis ponderais. Então, por que a gente precisa aprender ali a questão do balanceamento? Por causa da estequiometria, que é o cálculo da quantidade de substâncias envolvidas numa reação química. E esse cálculo precisa ser exato. Ele tem que ter uma grande precisão. Este é feito com base nas leis ponderais relacionadas com as massas dos elementos químicos dentro das reações químicas e é executado, em geral, com o auxílio das equações químicas correspondentes. O balanceamento de equações químicas e os cálculos estequiométricos são interligados e são fundamentais para entender e quantificar as relações entre os reagentes e produtos em uma reação química. O que são as proporções estequiométricas? Uma equação química balanceada, gente, ela vai fornecer essas proporções corretas entre os diferentes reagentes e produtos em uma reação. Os coeficientes na equação vão indicar a relação numérica exata entre a quantidade de reagentes e produtos. Quem é o coeficiente, né? O que é esse coeficiente como razão molares? O coeficiente na equação química representa essa relação. Por exemplo, vamos voltar rapidão aqui, ó. Eu precisei de 1 mol de etanol, que é essa substância, para reagir com 3 mols de O2, ó, porque 1, 2, 3, que formou 2 mols de CO2, 1, 2, mais 3 mols de água, 1, 2, 3. Esse 1 mol, 3 mol, 2 mol e 3 mol, ele é a relação da nossa razão molar. Significa que numa equação, numa reação química dessa, eu sempre vou precisar de 1 mol para cada 3 mols de oxigênio. É a relação de proporção e ela tem que estar ali na equação química porque facilita o nosso entendimento e os nossos cálculos. Facilita principalmente isso aqui, ó, cálculos de massa. Quando eu tenho os coeficientes corretos,
eu posso realizar os meus cálculos estequiométricos sem o medo de errar. Eu consigo determinar a massa total de uma substância envolvida do lado do nosso reagente, como também consigo determinar a massa total que é produzida lá nos produtos. Isso em uma equação balanceada. Então, eu sei dizer quanto é de reagente que vai ser consumido e quanto de produto vai ser formado a partir de uma equação balanceada. Conversão entre unidades. A gente quase não usa muito, mas tem algumas atividades que nós vamos trabalhar, né? O balanceamento, ele permite que a gente converta unidades. Por exemplo, às vezes nós trabalhamos em mols, às vezes a gente trabalha em toneladas, algumas questões de Enem trabalham em quilos, e aí a gente sabe quantos quilos de CO2 é produzido, quantas gramas de glicose é produzida, enfim, a partir de um balanceamento correto. A aplicação dos coeficientes nos cálculos. Isso aí a gente já falou bastante, se for prestar atenção. Se a equação balanceada indicar que há 2 mols de A para cada 3 mols de B, 2 mols de uma substância A para cada 3 mols de uma substância B, você usará essa relação para converter entre as quantidades de A e B em um cálculo estequiométrico sem cometer erros. O balanceamento também permite que a gente determine quem são os reagentes limitantes e excedentes. Normalmente, os reagentes limitantes são aqueles que se encontram em menor quantidade na nossa reação. E os excedentes, de fato, são aqueles em maior quantidade. Então, numa equação balanceada, é possível que a gente faça essa determinação, e nós vamos ver isso nos conteúdos futuros, né? De quem é o reagente limitante ou de quem é um reagente excedente. No caso do reagente limitante, galerinha, ele é aquele que sempre vai ser completamente consumido primeiro. Por isso que ele se chama limitante. Tranquilo? Olha outro exemplo aqui para vocês visualizarem o que é o balanceamento químico. Que lei ele obedece? Eu falei da balança, a balança aqui. É exatamente isso. A quantidade de átomos que eu tenho no reagente, ela tem que ser igual à quantidade de átomos que nós vamos ter nos produtos. Então, se você for observar aqui, um átomo de carbono que reage com 2 átomos de oxigênio para formar o CO2. O que é o CO2? É um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Observe que o quantitativo do lado dos reagentes é igual ao quantitativo do lado dos produtos. Como que a gente faz o balanceamento, então? A gente tentou trazer para vocês aqui uma espécie de roteiro para melhor auxiliar nesse desenvolvimento. Primeiro ponto é você saber quem é produto e quem é reagente. Gente, é o crucial da nossa disciplina. Vem aqui comigo rapidão. É o crucial da nossa disciplina em uma representação de uma reação química, você conseguir identificar quem é reagente e quem é produto. Esse é o ponto-chave. E eu sempre falo, olhem a seta. A seta, ela sempre vai te dizer, tudo que está antes da seta são os nossos reagentes. O que está após a seta é o nosso produto. Porque a seta, ela indica o caminho da reação, ou seja, o reagente reagindo para dar origem ao nosso produto. Então, tudo que está antes dela são os reagentes e tudo que está após a ela são as substâncias que foram formadas no processo, ou seja, são os produtos. Então, esse é o primeiro ponto. Depois que tu identificou quem é reagente, quem é produto, aí você vai olhar as quantidades para saber se a equação está ou não está balanceada. Se você observou que a equação não está balanceada, aí você tem algumas regrinhas que a gente pode passar para auxiliar para que você consiga balanceá-la. Bora lá no slide. Então, você indicou lá quem são os reagentes, quem são os produtos, e aí você contou os átomos de cada elemento. Eu tenho que contar, professora? Tem, porque algumas equações a gente jura que está balanceada e no final ela não está. Depois que você contou todos e viu que ela não está balanceada, aí você vai identificar o elemento mais complexo, aquele que é formado pela maior quantidade de elementos químicos, ou aquele que tem a maior quantidade em mols, aquele mais complexo.
Você vai procurar um elemento que se apresente apenas num reagente e apenas num produto. Esse vai te ajudar a balancear a equação quase que toda. Então, digamos que você está trabalhando com uma equação que tem oxigênio, mas o oxigênio ele aparece em apenas um dos reagentes e apenas um dos produtos. Você já marca ele ali. Ó, tem aqui esse cara que só aparece uma vez no produto e uma vez no reagente. E aí você vai determinar os coeficientes das substâncias a que esse elemento aqui, que só aparece uma vez, pertence, igualando ele nos dois lados da tua reação, dos lados dos produtos e do lado dos reagentes. Partindo-se do par de coeficientes dados inicialmente, você vai igualar o número de átomos dos demais elementos e assim encontrar o coeficiente restante. Aqui um exemplo para vocês. Vamos olhar. Aqui nós temos a reação de síntese da amônia. Síntese porque é uma reação onde nós temos duas substâncias simples que se unem para dar origem a uma substância mais complexa. Lembram lá das reações químicas? Então nós temos aqui o gás, o nitrogênio, nós temos o hidrogênio, né, elementar ali, moléculas que vão formar a nossa amônia. Então gás mais gás formando gás. Vocês estão observando? Pergunto, esta equação está balanceada valendo nenhum ponto? Não, né, galerinha? É só olhar. Aqui eu tenho 2 nitrogênios, certo? E 2 hidrogênios. Esses caras são os nossos reagentes. Lembrem, reagente, a quantidade tem que ser igual do lado do produto. Olha o produto aqui. Quantos nitrogênios eu tenho do lado do produto, galera? Por favor, pelo amor de Deus, conta direito. 1, tá? Esse 3 aqui está multiplicando o hidrogênio. Cuidado, ele é um índice. Ele está dizendo quantos hidrogênios eu precisei ligar ao nitrogênio. Então, o nitrogênio só tem 1, mas aqui eu tenho 2. E o hidrogênio aqui tem 3, mas aqui eu só tinha 2. Então, a nossa equação não está balanceada, porque o quantitativo de átomos aqui de nitrogênio nos reagentes não é igual, de nitrogênio, de hidrogênio, não é igual à quantidade de átomos no produto. Então, ela não está balanceada. Apesar dela ser uma equação linda, maravilhosa, você olha e diz assim, perfeita, não tem erro nenhum, ela não está balanceada. Como que a gente vai balancear essa equação? Você pode seguir aquilo que nós vimos lá, começar pelo elemento mais complexo, que é esse cara aqui, ó, ele é o mais complexo. O que nós vamos fazer? Se eu tenho 3 hidrogênios aqui, 1 nitrogênio aqui, 2 nitrogênios do outro lado, como é que eu faço para que o nitrogênio desse lado e do outro fique na mesma quantidade? Se eu tenho 2 e aqui 1, eu vou multiplicar por 2. Só que esse coeficiente, gente, está multiplicando todos os elementos que compõem a minha amônia. Isso significa que eu tenho 2 nitrogênio e eu vou ter 2 vezes 3, que vai dar 6 hidrogênios no final. Vou fazer de outra forma. Quando eu igualo o nitrogênio nos dois lados, percebo que aqui ele está igualado, né? Esse coeficiente está dizendo que eu produzi NH3 mais NH3. Eu produzi 2 vezes o meu produto. Então, 2 nitrogênios e 6 hidrogênios. Só que eu não preciso representar NH3 mais NH3. Basta colocar o 2, que eu estou multiplicando tudo. Quando eu coloco aqui o nitrogênio balanceado, o que aconteceu com o hidrogênio? O hidrogênio, aqui tem 2 e aqui tem 6, né? 2 vezes 3 tem 6. Como é que eu posso fazer para balancear essa equação agora? Eu vou mexer aqui de novo? Não. Agora eu vou mexer nesse cara aqui. Vou colocar qual índice? O 3. Porque 3 vezes 2 dá 6. E aí eu vou ter uma equação balanceada. Nos reagentes, eu vou ter 2 átomos de nitrogênio, observe aqui, 6 átomos de hidrogênio, porque 3 vezes 2 dá 6. E do lado dos produtos,
Quando eu multiplico 2 vezes N, eu vou ter 2 átomos de nitrogênio. Quando eu multiplico 2 vezes o H3, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio. E agora a nossa equação está balanceada. Olha outro exemplo aqui. Observe que nós estamos falando aqui da síntese da água, né? 2 substâncias simples reagindo para formar uma substância mais complexa, que no caso é a água. Então, do lado dos nossos reagentes, o que nós temos? 2 hidrogênios, está aqui, e 2 hidrogênios no produto. Mas quando a gente fala do oxigênio, eu tenho 2 oxigênios nos reagentes e 1 no produto. Então, a minha equação não está balanceada. Pode observar aqui que ela não está balanceada, né? O que eu vou fazer? Eu vou balancear a minha equação, começando pelo elemento mais complexo, né? Que se apresenta do lado do produto e do reagente. O produto aqui é complexo, H2O. Qual é o elemento em maior quantidade nele? O hidrogênio. Então, eu vou começar balanceando a nossa equação indo pelo mais simples desse lado aqui, ó, o oxigênio. Por quê? Porque o hidrogênio, ele estaria na mesma quantidade. Quem não está é o oxigênio. Como que eu posso balancear o oxigênio para que ele fique, que aqui só tem 1, que ele fique com a mesma quantidade? Vamos lá. Se aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho 1, basta eu colocar o coeficiente 2. Só que agora eu passei a ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, para que eu tenha 4 hidrogênios do lado dos reagentes também, basta eu colocar o 2 aqui. E agora, ó, a minha equação está balanceada. Do lado dos reagentes, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E do lado dos produtos, 4 átomos de hidrogênio, ó, 2 vezes 2, 4. E 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 1, 2. Minha equação está balanceada. O método das tentativas, galerinha, parece até irônico a gente falar sobre isso para vocês, porque ele é realmente você pegar a equação não balanceada e ficar tentando equilibrar os dois lados, colocando coeficientes de um lado para equilibrar o outro. E em algumas situações que a gente trabalha com reações químicas com o oxigênio molecular, O2, a molécula de oxigênio, às vezes é necessário colocar coeficiente tipo 1 sobre 2, 1 sobre números quebrados, fracionados, porque dependendo da equação o oxigênio ele reage de um modo diferente. Então tem que tomar cuidado quando tem O2 na nossa equação. Nesse caso dos modos das tentativas, ele é muito utilizado porque ele realmente é o que nós temos para balancear as equações, né? Você ficar ali fazendo as tentativas de equilíbrio na quantidade de reagentes e produtos. Mas vamos ver lá alguns exemplos sobre esse método lá do método das tentativas. Como eu falei, como o nome já sugere, consiste na escolha de números arbitrários de coeficientes estequiométricos. Assim, apesar de mais simples, pode se tornar um pouco mais trabalhoso. Eu, particularmente, acho um pouco mais trabalhoso. Vamos tornar uma equação química como exemplo para vocês visualizarem como realizar um método de balanceamentos por tentativas. A gente tem a equação química aqui, que, a princípio, olhando rápido, você pode pensar que está balanceada, mas não está, né? Ó, aqui o zinco, ele é o único que está na mesma quantidade do lado dos reagentes e dos produtos. Por quê? O hidrogênio aqui não está, do lado dos reagentes eu tenho apenas 1 e do lado dos produtos eu tenho 2. E o cloro, que do lado dos reagentes eu tenho 1, do lado dos produtos eu tenho 2. Lembre-se, o número pequeno é um índice que diz quantos átomos daquele elemento estão presentes. O coeficientes é um número grandão que diz quantos mols daquela substância está presente. Tranquilo? Então, eles são coisas diferentes. Primeiro passo, a gente vai determinar a quantidade de átomos de cada elemento, segundo mostrado nos respectivos índices, ó, os índices aqui, ó, galerinha. Então, do lado dos reagentes, nós temos um zinco, um cloro e um hidrogênio. Já do lado dos produtos, nós temos um zinco, 2 hidrogênios e 2 cloros.
Depois que eu identifiquei, eu vou começar o balanceamento pelo elemento químico que aparece apenas uma vez em cada membro da equação e que possua maior número de átomos com um índice maiores, que no caso seria esse carinha aqui. Eu começo por ele. Só que quando eu vou balancear o zinco aqui, ó, ele já está na mesma quantidade. Segundo passo, prossigo com os outros elementos usando o mesmo raciocínio. Então aqui, o que eu vou fazer? Se eu tenho um zinco aqui e um zinco do lado dos reagentes, aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros. Se eu balancear aqui o meu coeficiente colocando 1, 2, o que vai acontecer? 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 1, 2. Eu vou ter 2 hidrogênios e 2 cloros do lado dos reagentes também. E aí a minha equação já vai estar balanceada. Lembrando, gente, que em alguns exercícios, em alguns exemplos, o coeficiente 1, ele não é escrito na equação, mas quando vem as alternativas para tu determinar quais os coeficientes, ele pode aparecer. Então, quando não tem número na frente, é porque tem 1, tá? Outro exemplo aqui, ó. Do lado dos nossos reagentes, nós temos 3 átomos de carbono, 8 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Vamos ver lá dos produtos. Do lado dos produtos, nós temos 1 carbono, 2 hidrogênios e 3 oxigênio. Observe que a equação não está balanceada. O carbono e hidrogênio aparecem em apenas um dos compostos e nos reagentes dos produtos. Então, carbono e hidrogênio, ele vai ser o início por onde nós vamos começar o nosso balanceamento. Entre os elementos observados anteriormente, a gente vai escolher o que apresentar o maior índice, né? O que tiver o maior índice. Quem é o que tem o maior índice? É o hidrogênio. Aqui é o índice dele, é o 8. Então, ele vai ser o nosso elemento escolhido. Depois dele, quem é o que tem o maior outro índice? Carbono. Depois, o oxigênio. Observe aqui, ó, tá aqui, ó. Depois do 8, o maior índice é o do carbono e, por último, o do oxigênio. Então, a ordem para o balanceamento vai ser, a gente vai começar balanceando o hidrogênio, depois o carbono, depois o oxigênio, métodos da tentativa. O balanceamento é feito transpondo o índice do hidrogênio no reagente e usando-o como coeficiente no produto que tem os átomos desse elemento. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho 8 hidrogênios. Eu vou transpor para que no lado do produto eu também tenha 8 hidrogênios. Como aqui eu já tinha 2, bastou a gente colocar o 4. 4 vezes 2, 8. Balanceei o nosso hidrogênio. Agora a gente vai prosseguir com os demais elementos na ordem que a gente determinou. Bora para o carbono. Ó, o nosso hidrogênio já está balanceado. Agora o carbono, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então eu pego o meu índice, ó, e trago para cá. 3 carbonos. O que aconteceu? Esse 3 aqui também multiplicou a quantidade de oxigênios. 3 vezes 2, 6 oxigênio. E aqui, ó, quantos oxigênios eu tenho no total? Aqui eu tenho 4. 6 com 4, 10 oxigênios do lado dos nossos produtos. Agora a gente vai balancear do lado dos reagentes. Como aqui, quando eu balanceei o carbono e o hidrogênio, acabei ficando com 10 oxigênios, e desse lado eu tinha 2, o meu coeficiente vai ser o 5. E aí eu tenho a minha equação balanceada. Nos reagentes, 3 carbonos, 8 hidrogênio, 10 oxigênio, e nos produtos também. Galerinha, observa que em algumas situações a gente pode chegar numa equação balanceada, só que os índices, os coeficientes podem ser valores altos. Então, é sempre bom você vir dividindo por um denominador comum até chegar no menor número possível. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo lá? Vamos agora para o nosso aprender fazendo. Exemplo número 1. Aquecido a
800 graus Celsius, o carbonato de cálcio decompõe-se em óxido de cálcio, que é a cal virgem, e gás carbônico. É uma reação de análise, né? E é uma de pirólise, porque é de aquecimento. Então, olha lá, reações químicas que nós já trabalhamos. Daí ele fala, a equação corretamente balanceada corresponde ao fenômeno descrito E aí ele quer que você diga qual dessas equações é a correta para o carbonato de cálcio, que vai dar origem ao óxido de cálcio e o gás carbônico. Primeiro ponto, quem é o gás carbônico, gente? O gás carbônico é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono significa que tem 2 oxigênios com o carbono. É isso aqui, ó. CO2. Se eu não sei a equação, eu vou por eliminação. Olha as alternativas que não apresentem o CO2 e, ó, tira elas de opção correta. Por quê? Porque o importante aqui é fazer a equação certinha. E se eu sei que um dos produtos é o gás carbônico, que é o CO2, todas as equações que não apresentam o gás carbônico como produto não são corretas. Tranquila? E aí a gente ficou entre a alternativa A e a alternativa C. E ele quer uma equação balanceada. Vamos ver se a alternativa A está balanceada? Quando ele tem esse 3 aqui, ele está dizendo que tem 3 cálcios e 3 oxigênios. Só que nos nossos reagentes é um cálcio, um carbono e 3 oxigênios. Então a letra A já não está balanceada. Só por eliminação a gente fica com a letra C. Vamos olhar se é a correta? Olha só, o cálcio é um metal alcalino terroso que para ter estabilidade ele precisa perder 2 elétrons. Então ele é um cátion, que vai reagir com o oxigênio, que é um ânion de carga 2-. Ou seja, aqui é o maiúsculo, tá, gente? Quando ele forma o óxido de cálcio é isso aqui, CaO. Vamos ver se está balanceada? Quantos cálcios tem no reagente? 1. Nos produtos? 1 também. Quantos carbonos tem no reagente? 1. Nos produtos? 1 também. Quantos oxigênios tem no reagente? 3. Ahá! E nos produtos? 2 mais 1, 3 também. Equação letra C balanceada corretamente. Muita atenção nessa somatória dos reagentes dos produtos, viu, galerinha? O oxigênio aqui que a gente fala é a quantidade total do lado dos reagentes. Então, se eu tenho um oxigênio aqui e 2 aqui, eu somo, que vai dar 3 oxigênios. Por isso que a equação está balanceada. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Toda reação de combustão envolve a presença do gás oxigênio, que é o nosso comburente, e um combustível que é queimado. Quando o combustível é um composto orgânico, a reação completa sempre produz, gás carbônico e água. Abaixo temos a equação química que representa a reação de combustão completa do gás metano. Metano é esse cara aqui. Indique a alternativa que traz os menores coeficientes que tornam essa equação corretamente balanceada. Então aí você, com o tempo, você vai pegar essa equação e vai fazer o método da tentativa que você achar melhor para trazer os coeficientes de melhor maneira possível. Vamos ver aqui, ó. Carbono tem 1, tá balanceado. Hidrogênio tem 4 e aqui tem 2. O que a gente pode fazer com o hidrogênio? Pode colocar 1, 2 aqui, ó, que aí fica 4 e 4. O oxigênio, aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Com esse 2 aqui, 4. Então, para balancear, basta pôr 1, 2 aqui do lado dos nossos reagentes. Então, a alternativa correta aqui vai ser a D, né? O coeficiente 1, 2, 1, 2, não é isso? Ó, 1, 2, 1, 2. A letra D é a nossa alternativa correta. A gente balanceou a equação, fazendo com que a quantidade de átomos do lado do reagente fosse igual à quantidade de átomos do lado do produto. E é isso aí, galerinha. Reações químicas, elas sempre precisam ser representadas em equações balanceadas. A gente vem agora já com a nossa revisão e depois a atividade de sala.